Deus, para fazer a diferença na nossa vida, no nosso coração, no nosso intelecto, meu Pai. Espírito Santo de Deus, aplica essas verdades nas nossas vidas. Senhor, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e continuamos, ó Deus, rogando por todos aqueles que se encontram enfermos, desempregados, ó Deus, aqueles que se encontram com relacionamentos quebrados, problemas no interior dos seus lares. Senhor, tem misericórdia de todos esses, meu Pai. Salva eles, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, o tema da nossa mensagem nessa noite é Em Tempos Difíceis. Semana passada nós já falamos um pouco sobre tempos de dificuldade. E nós vamos continuar refletindo, porque eu acredito que esse é um tempo que muitos estão experimentando. Muitos estão experimentando de diversas dificuldades nesse tempo. E como a gente tem aprendido, a palavra do Senhor, ela tem sim direção para as nossas vidas em todo momento, principalmente em tempos de dificuldades, de necessidades. O texto que nós vamos trabalhar é o texto do profeta Jeremias, capítulo 15, versículos 15 a 21. Você vai abrindo a sua Bíblia aí, daqui a pouco nós vamos fazer a leitura dessa porção da palavra do nosso Deus. Mas eu quero começar essa nossa introdução fazendo a você algumas perguntas. Você já, em algum momento da sua vida, você olhou para alguém, você olhou para alguma família, você olhou para alguma situação e pensou que de repente a vida não tem sido justa com você? Você já teve a sensação de que Deus não estava presente quando você mais precisou dele? Você tem orado e as coisas não acontecem como você pediu? Você ora e a pessoa que mais você ama, ela não é curada? Você ora e seus filhos não se convertem ou não retornam aos caminhos do Senhor? Você orou e nem por isso os seus pais deixaram de se divorciar? Você orou pra caramba, com perdão da palavra, mas você perdeu o emprego, você perdeu o seu melhor amigo. Você ora, mas parece que Deus está a quilômetros de distância. Eu acho que todos nós passamos por tempos difíceis assim. E o mesmo aconteceu com o profeta Jeremias. Ele tinha feito exatamente o que Deus havia mandado. Ele advertiu o povo de Deus de que os seus pecados trariam juízo de Deus, mas em vez de se arrepender, o povo amaldiçoou o profeta Jeremias. E ninguém gosta de ser amaldiçoado, ninguém gosta de ser odiado, nem mesmo um profeta de Deus. Então, a partir do momento em que Jeremias ele começa a ser odiado pelo povo, ele compreensivelmente ele clamou ao Senhor, porque afinal ele havia feito o que Deus havia mandado. E por isso ele atraiu o ódio do povo. E agora ele estava sendo perseguido, ele estava sendo afrontado, e Deus parecia estar distante. O que fazer numa situação como essa? O que fazer quando nós estamos vivendo tempos difíceis e Deus parece que está a quilômetros de distância? Nós vamos olhar para esse texto de Jeremias, capítulo 15, versículos 15 a 21, e extrair deles algumas lições, para que a gente possa continuar avançando, apesar de estarmos vivendo em tempos difíceis. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar desse momento em que o profeta Jeremias viveu é que em tempos difíceis nós precisamos orar, mas orar com sinceridade. Jeremias capítulo 15, versículos 15 a 17, olha o que o profeta disse. Aliás, a oração dele. Ele diz assim: Tu me conheces, Senhor, lembra-te de mim, vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores, que pela tua paciência para com eles eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi.
Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois eu pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Eu nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Nesse momento em que o profeta Jeremias ele está orando, meus irmãos, na sua oração ele pede ao Senhor que se lembre dele. Ele pede ao Senhor que se lembre daquele que o Senhor o havia enviado. Por isso o Senhor, ele deveria sim estar ao lado do profeta Jeremias e contra aqueles que o estavam perseguindo. Ou seja, Jeremias parece que na sua oração ele está dizendo algo mais ou menos assim para Deus: Senhor, o Senhor tem consciência do que eu estou sofrendo? O Senhor tem consciência do que está acontecendo comigo depois que eu fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer? Me parece que Jeremias ele está pedindo para Deus não se omitir, mas para que o Senhor olhe para a opressão que ele estava vivendo, para a dificuldade que ele estava atravessando. Afinal, no versículo 16, Jeremias diz: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. É como se Jeremias estivesse dizendo assim: Senhor, eu assimilei as tuas palavras. Senhor, eu digeri as tuas palavras, eu entendi as tuas palavras, Senhor. Senhor, as tuas palavras se tornaram parte de mim, Senhor. As tuas palavras se tornaram a minha alegria. As tuas palavras, Senhor Deus, se tornaram a minha vida. Então, Senhor, olha para mim. Olha para minha opressão, Senhor. Olha para aquilo que está acontecendo comigo. Ainda no versículo de número 17, Jeremias ele relembra a Deus que ele nunca havia se casado e que por isso ele também havia atraído poucos amigos. Jeremias capítulo 15, verso 17. Ele diz: jamais eu me sentei na companhia dos que se divertem. Eu nunca festejei com eles. Eu sentei-me sozinho porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Jeremias capítulo 16, versículos 1 e 2. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Eu quero aqui abrir um parênteses. O fato do profeta Jeremias ele não ter se casado tinha tudo a ver com o destino de Judá e de Jerusalém. Visto que a destruição e o exílio estava chegando tanto para Jerusalém como para Judá, o profeta então não deveria ter esposa, o profeta então não deveria ter filhos. De certa forma, Deus estava preservando o profeta, Deus estava poupando, porque ele sabia que muitas pessoas iriam morrer. Então, Deus não quis que Jeremias casasse para que a família dele não viesse a sofrer. Mas o fato de Jeremias ter aceitado e de ele não ter se casado, isso também fala de algo que o profeta deixou de lado por causa da obra de Deus. Então eu acho que isso aumentava ainda mais essa sensação de abandono em virtude da opressão, porque ele tinha feito tudo de acordo com o que Deus havia pedido para ele. E apesar de tudo, a percepção de Jeremias é que Deus o havia abandonado, de que Deus não estava ao seu lado naquele momento de perseguição, apesar de Jeremias ter praticamente dedicado toda a sua vida ao Senhor. Mas o que eu quero destacar nesse momento, nesse tempo difícil da vida do profeta, é que apesar dessa dificuldade, o profeta ele ora. Apesar dessa dificuldade, ele continua buscando a Deus em oração, ele continua aberto para falar com o Senhor. E nessa oração, eu quero destacar também que ele não se preocupou com palavras bonitas, mas em dizer aquilo que realmente estava no seu coração. Essa então é a primeira lição que a gente precisa aprender quando nós estamos vivendo uma situação difícil. Uma situação difícil, nós devemos entregar todo o nosso coração a Deus. Falar para Ele tudo que nós estamos sentindo de verdade. Falar para Ele tudo que nós estamos pensando, até acerca dele de verdade. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele também passou por situações difíceis, por tempos difíceis. E por conta dessas situações, Jesus também entendeu que ele precisava orar, que ele precisava falar com o Pai, e falar com o Pai de maneira sincera. Aliás,
Jesus sempre fez isso, não é verdade? Mas o tempo difícil que eu quero destacar na vida do Senhor Jesus, e que ele também precisou orar e orar com sinceridade, está registrado lá em Lucas capítulo 22, verso 42, quando ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmãos, Jesus sabia que o cálice da ira divina não seria fácil para ele beber. Por isso ele foi sincero nesse sentido. Tanto é que ele pediu: Pai, se for possível, o Senhor afasta de mim esse cálice. Mas nós sabemos porque aquilo era a vontade do Pai. Jesus prosseguiu, tomando o cálice da ira de Deus, mas antes ele orou de maneira sincera. Então, numa situação difícil, nós precisamos orar a Deus de maneira sincera, contando a Ele tudo que nós estamos sentindo, contando a Ele tudo que nós estamos pensando. Segundo, numa situação difícil, nós precisamos redirecionar o nosso olhar. Jeremias capítulo 15, versículo de número 18, ele diz assim: porque é permanente a minha dor, e a minha ferida é grave e incurável. Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Jeremias aqui, irmãos, ele faz duas perguntas para manifestar as suas dúvidas com relação a Deus. Principalmente porque Deus, em um outro momento, ele havia dito a respeito de si mesmo que ele, o Senhor, era a fonte de água viva. E agora Jeremias estava dizendo que Deus havia se tornado para ele como um riacho seco. Então ele não está entendendo. Por isso ele faz determinadas perguntas ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, quando nós estamos diante de uma situação difícil, onde nós não sabemos mais o que fazer, nesses momentos nós nos sentimos sim abandonados por Deus. E isso acontece porque eu acredito que às vezes nós ficamos focados demais no problema. Ficamos olhando demais para a nossa montanha. E nós precisamos, em momentos difíceis, aprender a redirecionar o nosso olhar. Em 2 Reis capítulo 6, a Bíblia vai narrar um momento em que a Síria estava em guerra contra Israel, e o Senhor revelava a um dos seus profetas de nome Eliseu os planos do exército sírio. E então Eliseu enviava mensagens ao rei de Israel contando os planos do exército sírio. Quando o rei da Síria ficou sabendo disso, ele mandou capturar o profeta Eliseu. Então, num determinado dia, de manhã bem cedo, a narrativa bíblica diz que o moço de Eliseu, Geazi, ele levantou-se e ele viu uma tropa de cavalos e carros de guerra que haviam cercado toda a cidade de Dotã. E com muito medo ele disse a Eliseu: Ah, meu senhor, o que faremos? Talvez naquele momento Geazi se sentiu abandonado por Deus, como talvez você esteja se sentindo nesse momento. Por quê? Porque Geazi estava focado demais no problema. Ele estava olhando para o inimigo. Geazi só conseguia enxergar o exército sírio ao redor do profeta Eliseu. Talvez ele estava se sentindo abandonado porque estava focado demais numa circunstância, sim, que era difícil. Mas então diz que o profeta Eliseu respondeu para Geazi: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E a seguir diz que Eliseu orou, dizendo: olha, Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos de Geazi para que ele veja. E a Bíblia diz então que o Senhor, ele abriu os olhos de Geazi, abriu os olhos daquele rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de carros e cavalos de fogo ao redor do profeta Eliseu. Que coisa maravilhosa, irmãos. Irmãos, quando nós passamos a enxergar apenas as dificuldades, nós precisamos pedir a Deus que abra os olhos do nosso coração e da nossa mente, para que a gente possa enxergar que o Senhor Jesus continua conosco, que o Senhor Jesus está ao nosso lado, como Ele afirmou: eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Nas situações difíceis da vida, redirecione o seu olhar. Tire o olhar das circunstâncias difíceis. Peça para Deus te dar forças para que você possa olhar para Ele, olhar para as promessas dEle.
A terceira lição que a gente aprende com o profeta Jeremias é que em situações difíceis nós precisamos confiar em Deus. Jeremias capítulo 15, versículos 19 a 21. Assim respondeu o Senhor: presta atenção, se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este meu povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. Esse trecho ele não faz mais parte da oração de Jeremias, mas agora é a resposta de Deus em relação à oração do profeta. Perceba que Deus pede ao profeta para se arrepender. Se arrepender do quê? De tudo aquilo que ele havia dito. E Deus então disse que iria restaurá-lo. O profeta então, arrependido e restaurado, o texto diz que Deus o colocaria em pé novamente, para ser o seu porta-voz. E nessa missão, o texto diz que Deus iria torná-lo como uma muralha de bronze fortificada. Na tradução à mensagem, o Eugene Peterson diz que Deus iria torná-lo como uma parede de ferro, forte e firme. Assim são todos aqueles que estavam lutando contra o profeta e não iriam vencê-los. Não iriam vencê-lo. Irmãos, eu sei que muitas vezes, quando nós passamos por circunstâncias difíceis, nós perdemos a coragem. Nós perdemos sim a vontade de lutar, nós ficamos desanimados, nós até olhamos para trás, mas a gente precisa confiar em Deus, como confiou, por exemplo, Daniel. Como confiou, por exemplo, Daniel. Daniel, no capítulo 6 do seu livro, Daniel é do conhecimento do leitor da Bíblia que ele se destacou tanto dos políticos da época, dos administradores da sua época, que ele acabou despertando a inveja de muita gente. Os opositores de Daniel não conseguiram pegar nenhuma falha na administração de Daniel. Então, na tentativa de prejudicá-lo, os supervisores, os sátrapas, foram falar com o rei Dario, para que ele emitisse um decreto ordenando que todo aquele que viesse a orar a Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto ao rei Dario, fosse atirado na cova dos leões. A narrativa bíblica diz que quando Daniel ele soube do decreto do rei, ele fez o que ele estava acostumado a fazer. Ou seja, ele foi para sua casa, ele foi para o seu quarto 3 vezes por dia e se ajoelhou, orou, agradecendo ao Senhor. Ele não mudou a sua atitude com relação a Deus. Ele não desistiu, ele não desanimou, ele não ficou com medo diante daquele decreto do rei Dario. Pergunta: do que é que você tem medo? Do que é que você tem medo? O que é que tem tirado o teu sono? O que é que tem tirado a sua paz? Seja lá o que for, eu acredito que os riscos que Daniel correu na sua época, com certeza eram bem maiores do que os seus riscos. Eram bem maiores, talvez, do que os meus riscos. Obedecer às ordens do rei ou ser o prato principal de alguns leões famintos. Era essa a situação de Daniel. Ou ele se prostrava diante do rei Dario e aí pecava contra Deus, ou ele se arriscava sendo fiel a Deus e então seria jogado na cova dos leões. Para muitas pessoas, eu acredito que a decisão seria fácil. Diante de um decreto como aquele do rei Dario, muitos deixariam de orar, muitos ficariam com medo, mas Daniel, a Bíblia diz que ele decidiu abertamente orar a Deus como ele sempre fazia. E ele fez isso porque mesmo em tempos difíceis, Daniel era alguém que confiava no Senhor. Ele fez isso porque mesmo em tempos difíceis, Daniel tinha certeza de que Deus iria protegê-lo.
Em tempos difíceis da vida, você precisa confiar em Deus. Em tempos difíceis da vida, irmãos, nós precisamos confiar em Deus, como confiaram também os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel capítulo 3, ali a Bíblia vai descrever agora o rei Nabucodonosor construindo uma imagem de 25 metros de altura e ordenando que todos viessem assistir a dedicação daquela imagem que ele havia erguido em sua própria homenagem. Havia uma ordem para todos ficarem em pé diante da própria imagem, de Nabucodonosor. E naquele momento diz que um arauto proclamou em alta voz que após eles ouvirem o som de alguns instrumentos, todas as pessoas deveriam se prostrar diante daquela imagem. E quem não se prostrasse diante daquela imagem seria lançado na fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que todos se prostraram, exceto os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos imaginar nos nossos dias um político mandando construir uma imagem de si mesmo e ordenando que todos os cristãos adorem ou serão castigados com a morte. O que você faria? Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não se curvar diante daquela imagem. Decidiram não se curvar diante daquela ordem. E o texto diz que Nabucodonosor ficou tão furioso que imediatamente ele os condenou a serem queimados até a morte. Irmãos, dá para imaginar a fé, a confiança daqueles jovens dizendo ao rei do mundo conhecido, na época, de que o Deus verdadeiro iria livrá-los da fornalha, e mesmo que Deus não o fizesse, mesmo assim, eles disseram ao rei Nabucodonosor: mesmo se Deus não nos livrar, nós não vamos nos curvar diante da sua imagem. Queridos, quando o calor aumenta sobre a nossa fé, sobre a nossa confiança em Deus, nós temos que nos lembrar desses exemplos. Nós temos que nos lembrar desses exemplos, desses homens e mulheres de Deus, e continuar confiando, continuar sendo fiel, mesmo diante da fornalha, mesmo diante de tempos difíceis. É assim que Deus vai nos tornar como um muro, como uma parede de ferro, forte e firme. Sabe uma coisa? Eu tenho, nos últimos tempos, aprendido que confiar em Deus é descansar de nos ocupar com coisas que nós não podemos controlar. Isso é confiar em Deus. Você precisa descansar de se ocupar com coisas que você não pode controlar. Senão você não vai conseguir confiar no Senhor. Presta atenção nisso. Eu quero concluir. Apesar de Jeremias ter dito que aquilo estava em seu coração, apesar dele ter dito, ou melhor, dele ter sido transparente com Deus, o fato é que Jeremias ele disse coisas que não eram verdadeiras a respeito de Deus. Deus com certeza não havia abandonado o seu profeta. E na resposta de Deus à oração do profeta, Deus então falou que o profeta ele precisava se arrepender. E aí então Deus iria restaurá-lo. E então Jeremias continuaria servindo a Deus, agora como uma forte muralha. Uma pergunta que eu preciso fazer para você nesse momento. Nesse tempo difícil que você se encontra, talvez você precise ser restaurado por Deus como Jeremias foi. E para isso ele precisou se arrepender. E a pergunta, ou as perguntas são essas: o que você está precisando nesse momento? O que você está precisando nesse momento? Você precisa de fé? Você precisa de mais confiança? Você precisa de mais força? De mais determinação? Você está precisando de transformação na sua vida? De vida nova? O que você precisa fazer então? Se você está precisando de algumas coisas, o que você precisa fazer?
eu vou um pouquinho mais além. Que decisão você precisa tomar para Deus restaurar você? O que você precisa fazer para que Deus torne você uma muralha fortificada, para que assim você possa continuar avançando? Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana cheia da presença do Senhor. Que a graça do Deus Pai, o amor do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Deus abençoe.